Olá, eu sou o pastor José Batista, estou iniciando mais um encontro com a palavra, hoje falando sobre verdade. E a verdade é aquilo que é real, que é autêntico e que é verídico. E no sentido religioso, é o oposto daquilo que é falso, que é enganoso. E no campo religioso existem os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos deuses e deusas e os falsos caminhos. Por isso, é muito importante conhecermos a verdade para não nos deixar enganar pela mentira e pelo engano. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 1:25, ele nos diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele nos apresenta a verdade, que é Deus, mas ele diz que, paralelamente, criaram ou inventaram o quê? A mentira. E aí ele diz, nesse contexto, que serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, é importante conhecermos a verdade, para andar pelo caminho da verdade. E aí, a pergunta é, e o que é a verdade? Ou quem é a verdade? E a palavra de Deus, ela nos responde em João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nesse mundo em que há tanta mentira, tanto engano, a palavra de Deus nos apresenta quem é a verdade, ou o que é a verdade. É o próprio Senhor Jesus Cristo. E também João 17:17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se queremos deixar o caminho do engano, da falsidade, o caminho errado, enfim, nós precisamos conhecer a Jesus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, que foi montado um palco de mentira e engano neste mundo. E aí é importante nós conhecermos quem é o autor disso aí. E o autor nos diz, João 8:44, nos diz quem é o autor da mentira, do engano, de tudo isso que afasta o ser humano do caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. A palavra de Deus, então, a qual citei, nos diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, pai da mentira é Satanás. Agora, é evidente que pessoas sem escrúpulos se colocam a serviço de Satanás para enganar outras pessoas, para tirar disso algum proveito. Normalmente, proveitos econômicos, proveitos de domínio sobre a vida daquelas pessoas que estão vivendo nesse mundo do engano e da mentira. E a verdade
ela liberta. É importante entendermos isso, que a verdade, ela liberta. João 8, 31 nos diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a verdade, como dito, é a palavra de Deus. Então, para o ser humano ser liberto da mentira, do engano, daquilo que é falso, é preciso conhecer ao Senhor Jesus. É preciso conhecer a palavra de Deus. Fazendo isso, a pessoa é liberta do domínio do pai da mentira, que é Satanás. A mentira aprisiona. A mentira aprisiona a pessoa que está vivendo neste mundo, do enganoso, do falso, aquilo que é mentira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 5:1, nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui ele está falando àqueles que já conheceram a verdade, para não voltar mais para esse mundo do engano e da mentira, porque já conhece a verdade, que é Jesus, já conhece a palavra de Deus, que é a verdade. Há aqueles que resistem em reconhecer a verdade. João 18:38. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. O Pilatos, ele fez essa pergunta ao próprio Senhor Jesus, sendo o Senhor Jesus a verdade. E ele fez essa pergunta porque o Senhor Jesus, ele estava exatamente falando sobre verdade. Mas Pilatos não queria enxergar a verdade que estava diante dele. Infelizmente, muitas pessoas têm agido assim. A verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus, tem sido anunciada a essas pessoas, mas elas se negam a reconhecer a verdade, se negam a aceitar a verdade e preferem viver na mentira, preferem viver subjugadas, nas pessoas subjugadas pelo pai da mentira, que é Satanás. Isso é lamentável, pois, repito, muitas vezes essas pessoas têm a oportunidade de conhecer a verdade, receber a verdade, receber a Cristo como Senhor e Salvador, e não fazem. E optam em permanecer no engano e na mentira. A importância é de fazer a boa escolha. É importante, neste mundo de verdade, que é Cristo, e de mentira, que tem como pai Satanás, é importante sabermos fazer a melhor escolha. Porque a escolha ruim é escolher o caminho do engano, da mentira, do pai da mentira, que é Satanás. A palavra de Deus nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ao optar por este caminho da mentira e do engano, a pessoa está optando para viver, como já disse, no domínio do pai da mentira, que é Satanás. E o final, com certeza, não será nada bom. Mas há a oportunidade de se escolher ou se fazer a melhor escolha, que é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, aquele que nos dá a vida eterna. Mateus 27, 21 ao 22 nos diz: então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Então aqui está um exemplo da má escolha. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de fazer a melhor escolha, escolher a Jesus Cristo,
mas eles optaram por escolher a Barrabás. E Barrabás é um tipo de Satanás. Barrabás era um homicida, um assassino. Como disse, a palavra do Senhor é que nos afirma que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Portanto, Barrabás é um tipo de Satanás. E aquelas pessoas optaram por Barrabás e pediram a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Veja que escolha tão equivocada, que escolha tão errada. Tiveram a oportunidade de fazer a melhor escolha e não fizeram. Neste mundo onde existe a verdade, que é Cristo e a sua palavra, e como disse o apóstolo Paulo, existe também a mentira e o engano, muitos caminhos falsos e mentirosos têm sido apresentados às pessoas como sendo um caminho verdadeiro, como sendo um caminho que até vai conduzir ao céu. Mas nós sabemos que o único caminho que conduz a Deus é o Senhor Jesus, como já foi falado. Como ele, o Senhor Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele, por Jesus Cristo. Então temos que ter cuidado, porque muitos caminhos de mentira e de engano são colocados diante das pessoas, esperando que elas façam essa escolha. Então nós temos que vigiar e pedir a Deus para nos dar o discernimento para fazer a melhor escolha, escolhermos ao Senhor Jesus Cristo. E também o livro de Atos 4:12 nos afirma isso, né? Quando nos diz, o apóstolo Pedro, né, pronunciou essas palavras: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então a melhor escolha é escolher a Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não fez a melhor escolha, ou até mesmo se você tem vivido de acordo com aquela escolha errada que você fez, você ainda tem a oportunidade de fazer a melhor escolha, de escolher a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, como perdoador dos teus pecados. Esta é a palavra para a nossa reflexão e meditação, e que o Senhor nos conceda outra oportunidade.